Estados Unidos facilita a concessão de green card para novas profissões, não é isso? Isso. Então inclui 8 novas profissões na área de STEM. Você lembra o que é isso? Áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quais são, Léo, essas novas profissões que podem beneficiar brasileiros que querem emigrar para os Estados Unidos? Tem várias. São 8 as principais: arquitetura paisagística, robótica mecatrônica, ciência de materiais, mas as principais que eu gostaria de ressaltar, que a gente tinha muita dúvida quando ia considerar se era ou não STEM, por exemplo, arquitetura paisagística, a parte de geografia espacial, principalmente voltada para análise de dados geográficos, a psicologia voltada para o desenvolvimento de adolescentes e o estudo de demografia e estruturas sociais. Essas novas categorias que foram consideradas STEM, é importante informar que é voltada para o visto de estudante. De qualquer forma, isso pode afetar o visto EB2NW, porque o EB2NW já considera interesse nacional atividades voltadas ao STEM. Ou seja, isso facilita o peticionamento dessas pessoas. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha no IBGE são pessoas extremamente afetadas de forma favorável. Psicólogos que trabalham com adolescentes, por exemplo, com déficit de atenção, eles são beneficiados dessa nova interpretação da USCIS. Então, assim, gera uma gama de possibilidades para essas pessoas. Eu achei muito, muito legal, principalmente para essas 3 profissões. Arquiteto paisagista, eu não entendia porque isso não era considerado como arquitetura. O arquiteto urbanista era, o arquiteto predial era, mas o arquiteto paisagista tinha uma dificuldade e agora foi incluído na área de STEM. Então, amigo, se você é arquiteto paisagista, ótima notícia para você. Outra área que a gente tinha dificuldade com alguns aplicantes eram com os geógrafos, né? O cara tinha formação em geografia, que é ciência, ciências da terra, né? Assim, mas mesmo que trabalhasse com dados geoespaciais e tal, tinham alguma dificuldade, ao contrário dos estatísticos. Você vê, o cara fazia a mesma coisa, trabalhava com dados, mas se era estatístico, era automaticamente enquadrado no STEM. Se era geógrafo, não era. Então, você, amigo, que é geógrafo, trabalha com dados geoespaciais e tal, agora você está no STEM, tem mais chances de aprovar o seu EB2NW. Mas a grande novidade, a gente sabe, cerca de 50% de processos de psicólogos eram negados antes. O oficial de imigração, no seu poder discricionário, não entendia muito psicologia dentro da interesse nacional. E agora, claramente, psicólogo que trabalha com adolescentes, né, foi incluído no STEM e é diretamente entendido como área de interesse nacional, não é isso? Exato. Então, essas pessoas que trabalham com desenvolvimento de adolescentes, eles ganham vários passos adiante quando você aplica o Matter of Danaher. E alguém me explica por que só o psicólogo que trabalha com adolescente foi considerado STEM? Na verdade, a gente já tem um nível de aprovação relativamente bom para essas profissões, É. então acho que eles entrarem agora na área de STEM só corrobora ainda mais, né. A gente já tem um histórico relativamente positivo, principalmente para psicólogos também. Eu acho que é só mais uma nomenclatura, a gente trabalha há muito tempo com psicólogos com desenvolvimento infantil, psicólogos que trabalham também com crianças especiais, né, a gente tem um nível de aprovação muito bom com os psicólogos dessa área. Eu acho que adolescente, se a gente for considerar a sociedade como um todo e o quanto que um adolescente precisa de um Cara, deixa que eu psicólogo, né. respondo por experiência própria. Eu tive 3. Amigo, você precisa ser um gênio para entender a cabeça dessas criaturas, cara. O cara que entende a cabeça de um adolescente, mas que danazar, que projetista de foguete, que nada, cara. Você entendeu um adolescente, você é o gênio da humanidade. Então agora, Estados Unidos procurando você, psicólogo, que entende de adolescentes. Ninguém consegue explicar os caras. Venha para cá estudá-los e explicá-los. Brincadeiras à parte, super boa notícia para os psicólogos também. Então tem outras 6 áreas, não vai ficar outras 5, né, outras profissões. Algumas já estavam, ciências da computação, robótica, tal. Quando saem essas diretrizes, né, do guia da imigração, eles na verdade eles vão direcionando os oficiais da imigração enquadrarem essas áreas como interesse nacional e reduzem o poder discricionário do oficial adjudicador. Então isso é ótimo, porque você deixa a regra do jogo mais clara. Tá aí, eu acho que só boas notícias em relação à inclusão dessas 8 áreas no STEM.